Olá pessoal, tudo bem com vocês? Cláudio Fonseca, aqui sou eu, professor advogado, democratizando a informação, promovendo justiça social, buscando aí uma sociedade mais livre, justa e solidária. Esse é o nosso objetivo, o nosso sonho, né? O sonho faz a gente nos empenhar aí nas nossas propostas, né? Nos nossos desafios diários. Então seja muito bem-vindo, bem-vinda aí, fique até o final. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre relações interpessoais na contemporaneidade, tá? O que é uma relação interpessoal? Relacionamento entre as pessoas, tá? Relacionamento entre as pessoas que se dá no trabalho, na sociedade, enfim, né? E por que discutir relações entre pessoas? Porque é daí que surgem os conflitos, não é verdade? Então, relacionamento interpessoal é a relação entre duas ou mais pessoas, né? É aquela dinâmica de duas ou mais pessoas. Porque se porventura, né, você tiver lá numa ilha, né, somente lá, sozinho, na ilha, sozinha na ilha lá, será que você ia precisar, por exemplo, de um código civil, de um código penal, de uma constituição, né? Claro que não, né? O código penal proibido subir no coqueiro. Você está sozinha, sozinho. Então, ali, sozinho numa ilha, você que vai fazer as suas regras, as suas leis, né? Você que vai determinar ali, enfim, né? O seu dia a dia, não vai ser necessário aí um conjunto de regras, conjunto de leis, né? Isso a gente está falando o quê? De uma pessoa que está sozinha numa ilha. Agora, no Brasil, nós temos aí aproximadamente 213 milhões de habitantes. 213 e alguma coisa, né? Então, vejam, 213 milhões de habitantes. É gente pra caramba, né? Então, claro que nós vamos ter, será necessário, né? Será necessário o quê? As normas. Normas aí no sentido de regras, de leis, de decretos, de portarias, de todo um arcabouço aí legal, né? Para tentar regrar, para tentar ali fazer, tornar uma convivência harmônica, né? Pacífica ali, para garantir os direitos das pessoas, ok? E por que que é necessário isso? Por que que é necessário as leis, pessoal? Porque o ser humano, ele é uma entidade multifacetada. O ser humano, ele é imperfeito, ele é complexo, ele é contraditório, né? Ele ressignifica e recria a cultura, os costumes herdados. Ele busca aconchego e busca o bem-estar. Ele tem interesses, necessidades, vontades, ele tem manias. Ele possui o quê? O seu tempo mental. Você já pensou nisso? Que o tempo mental, o seu tempo mental, o seu raciocínio, ele é diferente da outra pessoa, às vezes a pessoa que você convive, às vezes o seu cônjuge, né? O tempo mental é diferenciado, às vezes você fala uma coisa, a pessoa entendeu de uma outra maneira. Por quê? Porque o ser humano é isso. Ele aprende, ele sonha, ele ousa, ele crê, ele tem estilo pessoal, ele considera o que sabe, ele conduz a sua existência, ele ama, ele se comunica, tem valores, ele interpreta, possui um repertório cultural, olha só, repertório cultural, quando você conheceu o seu cônjuge aí, ele já tinha, né, muitas informações, ele já tinha passado por uma família, né, de repente passado por uma escola, por uma faculdade, então ele tem aí o repertório cultural. O ser humano ele se realiza nas suas práticas. Tem uma frase do Santo Agostinho que eu gosto muito. A frase é a seguinte: conhece-te, aceita-te, supera-te. É muito legal essa frase. E aí nós temos o quê? A busca da ética, né? A busca pela ética. A grande diversidade, veja, 213 milhões, 213 milhões, né? Existe uma grande diversidade de costumes e culturas.
torna difícil o quê? A universalidade da ética. Torna difícil o quê? As pessoas pensarem, terem os mesmos valores, as mesmas atitudes, muito embora seja aí amplamente divulgada, né? A professorinha lá do prezinho, o professor, né? Lá do prezinho, dos primeiros anos, ele já vem trabalhando os valores, olha, criança, na família também, tá? E aí, o que vem a ser a ética, o que vem a ser a moral, né? São coisas assim, por exemplo, a ética, né? O modo de ser, caráter, ela tem aquela questão da reflexão filosófica, né? O Emile Durkheim, ele disse assim, a ética é o conjunto de valores e normas coletivas que orientam a conduta dos indivíduos dentro de uma sociedade, garantindo a ordem e a coesão. Tá? O Durkheim, ele era sociólogo, tá? Então ele tinha essa preocupação com a convivência, né? Convivência em sociedade. E ele aponta aqui que a ética, ela deve o quê? Ela deve garantir essa ordem, essa coesão, essa harmonia na sociedade, tá? A ética, gente, ela tem um caráter universal. Universal por quê? Porque ela busca princípios que são válidos para todos. Por exemplo, justiça, respeito, honestidade, são valores universais, tá? Então, isso tem a ver com a ética. Agora, a moral, ela se relaciona mais assim a costumes, hábitos, ela é uma prática e ela é normativa. Porém, ela está adstrito a um grupo. A moral, ela não é universal como a ética, tá? O mesmo autor, Emile Durkheim, ele disse assim, a moral é um conjunto de regras de conduta que determinam como os indivíduos devem se comportar em relação uns aos outros dentro da sociedade. E aqui nós temos assim, ela muda conforme o tempo, a cultura ou o grupo social. Na civilização, em uma determinada civilização, por exemplo, é permitida a bigamia, por exemplo. Né? Então isso tem a ver o quê? Tem a ver com a moral. Em um determinado país ou em uma determinada cultura é permitido o quê? A mulher ser tratada de forma diferente, ser considerada uma pessoa de segunda classe. Isso tem a ver com a moral daquele lugar, daquela região, daquela cultura, ok? A ética ela já é mais abrangente. A ética ela busca discutir e refletir sobre esses comportamentos. E a gente vai lá para o início do século XXI, tá? Nosso século atual. O que houve aí? Houve um crescimento da tecnologia, da globalização, a sociedade passou a exigir novas habilidades, né? Mudança no planejamento, na organização, na execução e no controle. Se nós pensarmos aí 20 anos, 25 anos atrás, né? A gente vai ver o quê? Que houve muitas mudanças no que se refere à tecnologia. As redes sociais, as mídias sociais, né? O uso intenso, né, dessa tecnologia, ela vai criar o quê? Novas formas das pessoas se relacionarem. E isso vai ter uma mudança o quê? No convívio da sociedade mesmo, mudanças que vão exigir certas habilidades, por exemplo, habilidade técnica, habilidade humana, habilidade conceitual. O ser humano ele vai precisar, as pessoas vão precisar adquirir novas habilidades por conta dessa tecnologia. E nem todas as pessoas, né, vão adquirir, né? Poucos profissionais vão possuir essas habilidades. Habilidades técnicas, por exemplo, né? Utilizar métodos, equipamentos necessários para a realização de tarefas específicas, ok? Pessoal, eu vou fazer uma pausa aqui no nosso vídeo, tá? Para não ficar muito longo, mas eu vou fazer uma parte 2. Eu vou continuar no próximo vídeo, ok? Então fica por aí que a gente já continua a nossa conversa. Muito obrigado.